Amém. Eu fico maravilhado quando Deus começa a tratar na igreja um determinado assunto. Desde o início do culto a gente fica... É hábito, do pregador ficar pedindo confirmação de Deus, para ver se realmente é aquilo que Deus quer falar com a igreja. E um assunto mais atual e ao mesmo tempo polêmico que é ministrado sobre a igreja hoje, é a questão das necessidades. Na verdade, é uma realidade da igreja, porque realmente a igreja, como todo, como pessoas, ela tem sofrido, ela tem padecido de certa forma. E isso tem o seu ponto positivo, mas o ponto negativo é que ela tem sido uma porta aberta para os lobos, para os salteadores. Como o irmão Euclides falou aqui, muitas pessoas têm assumido o púlpito e pregado abertamente, escravizando o povo, apresentando um Deus que é barganhador, um Deus que para te oferecer algo, você tem que oferecer algo em troca, e nós sabemos que esse Deus ele não está condicionado a nenhuma dessas coisas. Não há nada que parta do homem, não há nada que parta deste mundo que seja uma motivação para Deus, para que Ele venha fazer algo em favor da igreja ou de qualquer outra pessoa. Amém. A Bíblia diz que Deus, Ele busca conselho nele mesmo. Ele mesmo pergunta para Jó, onde é que você estava quando foi colocado o firmamento, quando foi criado todas as coisas, onde você estava? Ou em outras passagens diz, quem foi o seu conselheiro? Sabe o que isso significa? Que ninguém, nenhum de nós, ou qualquer homem que já existiu na face da terra, pode chegar a Deus e dizer, Senhor, a partir de hoje você faz assim. Senhor, você faz daquele jeito que vai ser melhor. Não, porque é o próprio Deus quem ouve a si mesmo, busca conselho em si mesmo e resolve, diz Paulo, no beneplácito da sua vontade, uma palavra até um tanto complicada de definir, porque no beneplácito da sua vontade, Ele mesmo resolve fazer algo em favor de alguém. Aí está o cerne da graça, aí está a definição do que é graça. Nós já aprendemos aqui, ouvimos, quando tentamos definir graça, uma resposta muito comum quando perguntamos para a igreja, o que é graça? E as pessoas, quem ouve já tem a resposta na ponta da língua, é favor imerecido, não é isso? Irmã Del? O que é graça? Favor imerecido. Mas a graça, ela tem dois aspectos. É sim o favor imerecido, sem esquecer aquilo que de fato merecia. Entendeu? Favor imerecido é aquilo que Deus dá sem você merecer, mas Ele não esquece daquilo que você merece, que é o juízo. Isso é graça. Você merecia algo e Deus te dá outro. Isso é graça. E as pessoas, elas têm distorcido o sentido da graça. E agora apresentam um Deus que é o Deus Papai Noel, Que você tem que ser um menino bonzinho para que Ele possa trazer alguma coisa para você. Que você tem que fazer boas ações para que Deus venha em seu favor. E não é esse o Deus da Bíblia. Deus, Ele é um Deus abençoador. Deus, Ele é um Deus bondoso. Deus é um Deus de amor. Mas Ele busca a motivação para usar dos seus atributos nele mesmo. Porque Ele é o padrão de bondade, Ele é o padrão de amor, Ele é padrão de justiça. Amém? E aí então, a partir dessas coisas, começam-se grandes questionamentos. E os questionamentos são, quando acontece algo de ruim, uma adversidade, um sofrimento, ou até mesmo quando culmina em uma tragédia, a primeira coisa que o indivíduo começa a questionar é a existência de Deus. Será que Deus realmente existe? Porque se Ele existisse, por que permitiu acontecer isso? Se Deus existe, por que existe o sofrimento? Se Deus existe, por que aconteceu um tsunami e matou tantas pessoas, inclusive crianças que são tão inocentes? Por que Deus permite essas coisas? Bom, se nós formos buscar uma resposta bíblica para isso, nós vamos começar lá do princípio, E aí nós vamos ter que mudar o rumo da mensagem. Mas eu sei que você sabe disso. A questão, como é que se diz? A base da resposta que você vai ter para isso
está lá no início. Se chama queda. Se chama pecado. Você tem que buscar isso na Bíblia, né? E outras mensagens eu perguntei que o homem ele busca toda a resposta para a sua existência, para as coisas que acontecem nas ciências humanas, né? Antropologia, etnologia, arqueologia, geografia, para tudo ele busca uma resposta para os acontecimentos. Por que o indivíduo age dessa forma? Por que acontece isso? E alguns trazem respostas do âmbito social, outros do âmbito material, né? Porque o homem ele faz assim por causa do meio em que ele vive e assim por diante. Mas nós sabemos que a resposta ela é espiritual, que a resposta é bíblica. E isso só acontece porque o homem está distante de Deus, preso num contexto caído, preso num cenário que gradativamente se corrompe, porque está regido pelo Deus deste século. Aí está a resposta. Aqui nós temos um acontecimento que nos traz uma visão panorâmica daquilo que nós falamos aqui no início. Diz o texto: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Aqui está uma situação complicada, uma situação difícil. Um pai de família, um homem, né, que tem uma menina ali, de repente ela se encontra no leito de enfermidade. E nós sabemos que grandes são as tragédias deste mundo. Para alguns a tragédia é a decadência financeira, para outros a tragédia é a decadência familiar, para outros uma enfermidade já é difícil, e quando ela culmina na morte, então, aí piora a situação. E aqui está esse homem e se encontra nessa situação. Diz o texto que a menina tinha 12 anos. E segundo o costume, a menina com 12 anos e um dia, ela se tornava uma mulher. O que era esperado pela família. É igual na nossa cultura, né? Quando ansiosamente esperamos não, a menina espera pelo aniversário de 15 anos. Não é isso? Né? A família toda se programa: eita, tem a festa de 15 anos. Né? Tem dois aspectos, né? A alegria de poder participar daquele momento, né? E outra da menina que os 15 anos aponta para a juventude, né? Ou seja, mais uma fase vencida. É uma alegria plena para a família. E agora imagine a decepção deste pai, a frustração deste pai, prestes a ter um acontecimento extraordinário, esperado pela filha e pela família, e de repente ela se encontra num leito de enfermidade. E mais do que isso, à beira da morte. É uma tragédia. É uma tragédia. E a Bíblia diz que este homem era um dos principais da sinagoga. Ou seja, era um homem de posição, era um homem de postura, era um homem de classe social, era um homem que estava incumbido da responsabilidade de manter a ordem na sinagoga. E ele tinha homens à sua disposição, ele mandava e desmandava. Ele mesmo não colocava a mão, mas ele tinha a autonomia de ordenar que aqueles homens fizessem e eles fariam. Era um homem que tinha um orgulho, que tinha para ele mesmo uma dignidade. Era um homem que tinha uma certa virilidade. Então, esse homem, ele vai ao encontro de Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas deveria ter ouvido falar desse Jesus e dos seus feitos. Jairo não era cristão. Nós, como cristãos, já ouvimos muitas vezes dizer: olha, adorar a Deus em momentos de bonança é fácil. Isso é verdade, é ou não é? Mas adorar a Deus nos momentos da adversidade, no momento da enfermidade, no momento onde a família está em conflito, no momento onde a vida financeira está em crise, aí é que está o negócio. E muitos de nós somos testados exatamente nessas questões. Uns têm facilidade porque não é o seu fraco, né? Para outros, parece ser o fim da linha. Parece ser o ápice da tragédia, do seu confronto.
E exatamente nessa situação, queridos, o que eu quero falar para vocês hoje é qual deveria ser a nossa reação diante de um acontecimento como esse. Como cristão, qual deveria ser a nossa postura? Como cristão, qual deveria ser a nossa atitude? Nós que hoje temos a mente de Cristo, uma mente diferenciada das pessoas do mundo, que nós não temos mais, que nós não precisamos nos entregar aos acontecimentos, porque sabemos, diz a palavra do Senhor, que temos um Deus em nosso favor, que temos um Espírito Santo que todo tempo nos assiste, que vem para revigorar nossas forças, e ao mesmo tempo, mesmo assim, parece que cedemos às situações dessa vida. E a pergunta é: qual então deve ser a nossa real postura diante desse acontecimento? Às vezes ficamos perdidos, né? Porque precisamos de uma orientação, e Deus é tão maravilhoso que deixa na sua palavra o que nós devemos fazer. Glórias a Deus por isso. Amém? E nos momentos de maior necessidade, é preciso ter algumas reações, algumas atitudes. E a primeira delas que eu quero destacar aqui é humildade para nos achegar aos pés de Cristo. Humildade. Observe que o texto diz que aquele homem era um dos principais da sinagoga. Sabe por que eu digo isso, querido? Porque muitas das vezes existem algumas barreiras que não nos permitem nos achegar na presença de Deus. Nós sabemos quem Ele é, nós ouvimos falar dEle, a Bíblia nos mostra quem Ele era. É o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. Foi o Deus que livrou o povo da escravidão, que colocou o povo, que fez uma nação poderosa diante dos homens. É esse Deus que nós servimos, e parece que nas adversidades nós deixamos de crer nesse Deus. E pior ainda, quando colocamos essas coisas como uma barreira para nos achegar diante dele. Que coisas são essas? Muitas são as barreiras. Pode ser uma posição social, que é o caso de Jairo, um homem de posição, né? Um homem de posição. Pode ser uma certa estabilidade financeira, não é isso? Muitas pessoas que têm poder aquisitivo, que são abastados, eles nunca acham que vão passar por um momento de dificuldade. Eles nunca acham que vão ter algum problema. E se passar, podemos resolver facilmente. Mas nós mesmos somos testemunha, não somente a igreja, mas o mundo lá fora, é testemunha de que muitas pessoas, muitos homens abastados, têm padecido de enfermidade, chegando até mesmo à morte, com todo o seu dinheiro lá, e não conseguem comprar a sua saúde e nem mesmo a sua vida. Ou seja, então isso não traz segurança nenhuma. Não traz. Outros colocam em questão a sua virilidade, né? O vigor da sua juventude. E muitas das vezes é exatamente isso que ouvimos quando pregamos o Evangelho, né? Venha Cristo, porque Cristo, Ele quer salvar a sua vida. E eles dizem: não, depois eu vou, ainda tenho muito que viver, eu ainda sou jovem, né? Eu tenho muito que curtir, eu tenho uma amizade para desfrutar, eu tenho que viajar ao mundo, eu tenho que conhecer pessoas, né? Então ele deposita a sua confiança na sua virilidade, na sua juventude. Mas nós sabemos que também isso não traz segurança. E isso é uma barreira para se achegar a Deus. Aquele homem tinha uma posição no topo da classe social. Mas diante daquela tragédia, diante daquele acontecimento, o texto não diz que ele abre mão. O texto já diz que ele já chega clamando a Jesus. Ele já chega, diz o texto aqui, chamando Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Aquele homem, ele não chegou dizendo: olha, eu sou um homem assim, eu posso fazer isso ou aquilo. Não, a tragédia fez com que ele descesse do seu orgulho, descesse da sua posição e visse Jesus como o único que pudesse salvar a sua filha. Ele sabia que era ele quem lhe deveria recorrer. Não foi um homem que disse: olha, eu vou aos médicos, eu vou
aos feiticeiros da época, que eram vários. Não, ele ouviu falar de Jesus, ele sabia que os sinais que ele fazia eram sinais de Deus. Então aquele homem, ele pode trazer saúde, ele pode trazer vida para a minha filha e ao mesmo tempo para a família, porque toda a família sofre com isso. E a Bíblia diz que ele chegou e prostrou-se aos pés de Jesus. Sabe o que nós aprendemos com isso, queridos? Que para se achegar a Jesus é necessário humildade. Para se achegar a Jesus é necessário reconhecer quem Ele é. Para se achegar a Jesus é necessário reconhecer quem nós somos. E como disse o irmão Adelmo aqui, nós não somos nada. Nós não temos nada, se não for esse Deus misericordioso, que vem em nosso favor, que diz a palavra que inclina os seus ouvidos para atender aos nossos clamores. Não há mais ninguém que possa nos socorrer. Não há ninguém. E vendo sua filha, à beira da morte, se humilhou aos pés de Cristo. Talvez antes de se achegar a Cristo, ele devia ter uma certa rejeição da parte de Jesus. Na verdade, não somente ele, mas todos os fariseus, e todos os sacerdotes da época, né? Porque viam Jesus como uma ameaça. Jesus estava revelando as obras daqueles homens. E eles viam como uma ameaça. Talvez Jairo também tivesse o mesmo pensamento a respeito de Jesus. Mas no momento da angústia, no momento do sofrimento, ele reconheceu que somente Jesus poderia salvá-lo. Enquanto muitos questionam a existência de Deus por conta dos acontecimentos dramáticos, nós sabemos que é exatamente por eles que Deus manifesta a sua presença e os seus atributos. Enquanto as pessoas ficam dizendo, se Deus existe, por que acontece isso? Se Deus existe, por que acontece isso? Nós, como cristãos, olhamos, Deus existe e é por isso que acontece isso. E é exatamente por isso que nós vemos a glória de Deus sendo manifesta para o nosso testemunho. Nós vemos os atributos de Deus sendo apresentados diante de nós. A justiça de Deus também nós vemos quando Ele pune um povo que rejeita o seu senhorio, e ao mesmo tempo nós vemos a sua misericórdia, quando permite que este mesmo povo viva e desfrute de suas bênçãos. Assim nós vemos que Deus existe. Mas ainda estamos aqui, ainda estamos presos neste mundo, e agora então, Senhor, como é que eu continuo vivendo? Como é que nós nos adaptamos a este cenário? E nós olhamos para tudo isso e dizemos, não, eu creio em Deus. Eu submeto a palavra de Deus. Mas até então tudo vai bem. E voltando, fazendo um comentário, né, do que o pastor Cleilson disse aqui outro dia, eu tenho também certo receio quando as coisas vão bem demais. Eu tenho certo receio. Eu tenho um certo receio quando eu peço e Deus dá. Quando Deus atende, né? Não é porque a gente diz, Deus assim, Deus toma. E você fica, será que é isso mesmo? Sabe por quê? Porque nós corremos um sério risco de exercer uma fé hipócrita. Podemos correr um sério risco de apoiar a nossa fé nessa bonança. Mas nós sabemos que é exatamente na tragédia, é exatamente no extremo onde a nossa fé é provada. É exatamente num contexto de dificuldade, de tormenta, como diz o salmista, pelo vale da sombra e da morte. É exatamente aí em que nós provamos para nós mesmos, não para Deus, onde está o nosso coração, aonde a nossa fé se apoia. Já sabemos que fé não é acreditar somente. Quem não acredita em Deus? Até os diabos creem. Mas a fé, ela é uma confiança. A fé, ela é uma entrega. Eu tenho um texto que eu postei há um tempo atrás no Teolatria, não sei se eu postei,
Mas no Facebook também, onde eu tive uma experiência, aí isso me iluminou assim, o Kevin, pequenino, 1 ano e pouquinho, coloquei ele em cima da mesa, aí eu soltei ele, aí eu falei, vem pro papai. Eu terminei de falar, ele pulou. Tomei um susto e eu aparei, com medo de deixar ele cair no chão, e veio na minha cabeça, isso é fé. Isso é fé. Ele não olhou para onde ele estava, ele não olhou para baixo, ele simplesmente confiou na minha palavra e lançou-se aos meus braços. Isso é fé. E esta fé, ela é exatamente exercitada neste cenário caído. Nos momentos de diversidade. É ali que nós somos testados. Eu questiono sempre alguns amigos que vêm falar a respeito, né, da prosperidade, a teologia da prosperidade. Não, porque Deus é abençoador, amém. Eu creio nisso. Eu sou prova disso. Olha o quanto Deus tem me abençoado. Olha o quanto Deus tem abençoado essa igreja. Acontece que para muitos a bênção de Deus, ela está condicionada a uma vida de luxo, de desfrute das coisas desta terra. Mas, na verdade, a maior prosperidade que nós podemos ter é ter a confiança de que Deus nos salvou, é saber que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Isso é prosperidade. Aí as pessoas ficam dizendo isso, olha, não, mas se você ter fé, as coisas vão melhorar. Eu tenho fé, olha só o que Deus faz. Inclusive, até gerou uma certa confusão na casa de um pastor, amigo meu, que eu fui, pastor Francisco, né? E o cara ficou bravo comigo. Não, tudo que eu peço, Deus dá, tudo Deus. E eu estou pedindo agora uma Hilux. Amém, querido. É assim, mas você tem certeza que a Bíblia diz isso? Muitos homens oraram a Deus pedindo algumas coisas e Deus não deu, não. Então quer dizer que você tem mais fé do que eles? É só para ele entender que, na verdade, a ação de Deus, mais uma vez, querido, não está condicionada à fé. Nós temos a obrigação, o direito e o dever de exercitar a fé. Mas Deus age independente da fé. Deus age independente da fé. Aí ele se compara dizendo que tem fé porque Deus tem o abençoado. Eu olho então, olha só, os cristãos do Oriente. Olha os cristãos da África. Será que nós temos muito mais fé do que eles? Será que nós temos muito mais fé do que pais de famílias que não têm o que comer, que se porventura se reunirem para adorar a Deus, pode acontecer de homens arrombarem a porta das suas casas e render toda a família para que eles neguem o nome de Cristo? E nós sabemos que acontece isso, e nós sabemos também que eles não negam. E a pergunta é, o que nós faríamos? O que eu e você faria? E aí agora nós vamos falar de fé? Ou será que nós somos melhores do que eles? Deus, olha, vou abençoar os irmãos dali de Vilhena porque eles são melhores que os da África. Queridos, a questão é o propósito que Deus tem para cada um de nós. Só que, independente disso, Deus manifesta a sua glória em cada um de nós também. E uma outra barreira que também temos que vencer, além do orgulho, é aquela que dizemos que é difícil pedir um favor para alguém e de repente ficar devendo algo para alguém, né? Eu não vou pedir para Deus, porque se eu pedir e Deus me abençoar, aí eu vou ter que ir para a igreja, né? Aí eu tenho que começar a ofertar. E falar a verdade, querido, muitos não querem se empreender essa rotina da igreja, a prática da igreja, a ortodoxia da igreja. Então eles ficam com um certo receio. O indivíduo está na tragédia, está num momento difícil, mas ele se nega a clamar a Deus porque ele não quer firmar o compromisso. Ele não quer render-se a Cristo. Então ele fica nisso, né? Ninguém quer dever nada a ninguém. Gostaríamos de dirigir nós mesmos a nossa vida. Só que entenda uma coisa, meu irmão. O primeiro passo da vida cristã é compreender que não podemos ser outra coisa senão devedores a Cristo. Se nós confessamos Jesus como Senhor, já somos devedores eternos a Deus.
E não há nada que você possa fazer que vai chegar a isso aqui, de pagar a Deus, de dizer, ó Deus, eu estou quitado com o Senhor, não devo nada, agora eu vou ficar aqui no céu, desfrutar, sem aquele peso na consciência de que eu estou te devendo algo, né? Porque humanamente é assim que nós fazemos. Se eu estiver devendo o Serginho, eu encontrar com ele no mesmo lugar, eu já fico, né? Eu tenho que pagar logo esse cara, que é para a gente ficar bem e eu começar a olhar para ele direito. Nós queremos levar isso para Deus. Queremos levar isso para Deus. Mas, realmente, nós devemos a Deus. E essa postura devemos ter mesmo, de curvar a nossa cabeça e dizer, Senhor, eu te devo eternamente, não consigo fazer nada para pagar o que o Senhor fez por mim. Eu não consigo, Deus. Nem a minha maior oferta, nem que eu vá todo dia à igreja, nem que eu dobre os meus joelhos 12, 16 horas por dia, com o apóstolo Tiago, nem que eu comece a praticar boas ações o dia todo. Mesmo assim, eu ainda continuo devedor do Senhor, mas ainda me alegro na tua presença, porque o Senhor me permite me alegrar na tua presença, de dar glórias ao Senhor pelo seu grande feito. Ainda podemos fazer isso. E foi exatamente isso que Jairo fez. Ele desceu da sua posição social, ele se desnudou do seu orgulho, e diz o texto que ele chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, reconhecendo quem ele era e o que ele poderia fazer. É assim que nós nos achegamos a Deus? É assim que você conhece esse Jesus? Você sabe quem ele é? Você sabe o que ele pode fazer? Primeira Pedro capítulo 5, verso 6 diz, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. É o modo de se achegar a Deus. E como devemos agir também nos momentos de adversidade? Para fechar aqui, queridos, é preciso entender que Deus é poderoso para fazer o impossível. Você crê nisso? Cuidado somente com a fé miraculosa. A fé miraculosa, ela está naquelas pessoas que ela não se rende a Cristo, mas ela crê que Deus pode levantar o aleijado, curar o cego, Ele pode. Você fala para ela, não, eu acredito, mas a prática de vida dela não mostra submissão ao senhorio de Cristo, mas ela crê que Deus pode fazer. Às vezes crê muito mais do que os próprios crentes, sabia? Crê muito mais que os próprios crentes, mas como nós ouvimos aqui na pregação, o salmista Davi disse, esperei confiadamente no Senhor. Esperei esperando no Senhor. É uma confiança extrema. É uma confiança que culmina no descanso. Eu confio. Observe que descansar não é acomodar. Preste bem atenção, não confunda as coisas. Descansar não é acomodar. Confiar é descansar, é saber que o Deus que você serve é um Deus todo-poderoso que pode fazer o possível e o impossível. Aleluia. Isso é fé. Para fazer isso tudo. E quando o indivíduo descansa no Senhor, na soberania de Deus, ele não permite que as emoções o dominem. Eu imagino Jairo aqui um tanto aflito, né? Porque logo no verso 23, insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, mas acontece que o texto continua do verso 25, está um outro acontecimento, Jesus encontra uma mulher com fluxo de sangue,
Jesus mais uma vez é envolto à multidão, aquela multidão aperta Jesus, de repente a mulher toca no Jesus e você conhece a história. Jesus mostra mais uma vez o seu poder, mostra quem Ele é e o que Ele pode fazer. Ele cura aquela mulher, Ele salva aquela mulher, e eu imagino já Ele dizendo assim: eu chamei o homem para curar a minha filha, ele vem caminhando e fica dando atenção para as outras coisas. Será que ele não esqueceu? E o emocional começa a ficar abalado, porque o que nós mais queremos é que Deus atenda logo o nosso pedido. É ou não é? É igual o pai na fila lá no regional. O problema do nosso filho sempre é pior do que o do outro que está lá. É ou não é? Está lá na fila do regional, minha filha está com febre. Aí chega uma ambulância, o cara dá acidente, o médico para falar. Aí o pai fica bravo. É porque eu chego aqui que eu estou esperando e chega outro na minha frente. Né? O emocional começa a agir. Ele perde o senso de razão. Ele não considera a circunstância. Ele usa uma justiça que não considera a circunstância. Só que a justiça de Deus, ela é diferente da nossa. Deus, Ele age levando em consideração, sim, a circunstância. Nós queremos a justiça de Caiocine, né? É de Caiocine. A de Caiocine é aquela que aplica a justiça da forma que lhe é devido, da maneira que merece. A de Deus é epiequeias. Ele leva em consideração os acontecimentos. Ele leva em consideração a motivação. O crente não é regido pela emoção, pelo sentimento. Ele ainda continua racional. É exatamente aí que ele se difere do homem lá fora. Enquanto o homem lá fora, ele deixa fluir emocional, que ele perde o sentido, que ele não sabe o que fazer, que ele põe a mão na cabeça e diz: aí agora o que é que eu faço? Nós agora, a partir desse momento, exercemos a fé. É um passo a mais. É um passo a mais. Isso só a igreja tem. A fé. Quando o emocional vai a fluir, eu creio que existe um Deus, acima de tudo e de todos, que me garante que está agindo. Um Deus que todas as coisas estão no seu controle. Um Deus que não se distrai com outras coisas. E mesmo que Ele faça muitas outras coisas, Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele vai fazer algo. E depois que Jesus atravessa, cura aquela mulher, salva, Jesus chega na casa de Jairo. E ele vê todo aquele cenário, pessoas ainda com emocional, a flor da pele, fluindo. Ele vê pessoas chorando, aquele alvoroço todo, ele entra. Por que estás alvoroçado? Por que chorais? A criança não está morta. Olha só como Jesus sabe o que faz. Jesus chega para acalmar os nossos ânimos. Jesus chega para acalmar a nossa emoção, para dizer: olha, fica quieto aí, calma, te acalma. Assim como ele disse para Jairo assim: ó, crê somente. É só isso que cabe a você, o exercício da fé, crê somente, descansa. Mas as pessoas que não entendem, quando Jesus diz isso, sabe o que elas fazem? Elas riem. Olha só o que ele está falando. Nós estamos vendo que está acontecendo tudo isso. E ele disse para descansar. Não é exatamente isso que as pessoas fazem lá fora? Quando nós dizemos: não, eu estou tranquilo, Deus está no controle. As pessoas não fazem alguma coisa não para você ver. Elas começam a rir. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe e as crianças, viram com ele. Entrou onde ela estava, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Extraordinário é a ação de Deus. Mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Enquanto homens que assumem um púlpito, escravizando as pessoas, dizendo que Deus faz isso e aquilo, ela tem que fazer algo, e quando Deus age, elas ainda ficam: olha lá, filma aqui, olha o que está acontecendo, eu sou homem de Deus.
Olha o que eu faço aqui em nome de Deus. Jesus faz o sobrenatural e disse: olha, não precisa ninguém saber. Mas agora eu sei que a tua fé aumentou o nível a mais. Eu sei disso. Que nós possamos exercitar a nossa fé em meio à adversidade. Nós possamos tomar a postura de humildade, nos desnudar de tudo aquilo que tem sido uma barreira para nos achegar a Deus. Posição financeira, social, o orgulho, tudo aquilo que nós depositamos confiança, nós abrimos mão aqui nesta noite para crer somente no Senhor. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Jesus. Amém.